discutindo sobre a questão de responsabilidade técnica quanto ao uso do fogo como ferramenta de manejo silvicultural. Então poderia ser sim feito principalmente para limpeza de áreas. Em agricultura se faz, em floresta, silvicultura, plantações também. E também para manejo ecológico, né, que a gente estava falando. Então, principalmente para a questão de quebra de dormência de sementes e tal, que poderia ser interessante dentro do manejo florestal, por exemplo, no cerrado, né? Ou em áreas como parques que tem um manejo para redução de carga de material combustível. Então vejo que existem duas, aqui existem três finalidades florestais. Vamos repisar isso, né? E falei para vocês também do triângulo do fogo, que corresponde aos fatores necessários, né, para a ocorrência de incêndios. O que é importante aqui, aprofundando um pouquinho mais? O que é importante vocês entenderem? Existe o que a gente chama de combustão, a combustão como um processo físico, né, físico-químico, em relação à fotossíntese. Como vocês sabem, combustão ela gera, é um processo que ela tem. Então o próprio triângulo do fogo ele diz, né, ele nos diz o que precisa nesse processo físico-químico para que ele se desenvolva, que ele gere uma resultante. Vocês lembram da química lá, quando você tem vários elementos que somados ou multiplicados ou integrados, eles vão gerar resultantes físico-químicos também, né? Então, a combustão é um processo físico-químico que ela vai ocorrer na presença de quais fatores. Então, material combustível, quando a gente fala de material combustível, a gente está falando de carbono, né? Material orgânico. Quando a gente fala de calor, fonte de calor inicial é uma fonte de calor para catalisar o processo, né? Mas tem um elemento indispensável aqui, né? Oxigênio. Carboidratos aqui, vamos colocar, né? Carboidratos. Se são carboidratos, a gente pode colocar água aqui também, né? É lógico que quanto menos água tiver no material, melhor para o processo, né? Por isso que a gente fala que se tiver muita água, muita umidade no material, ele até pode incendiar. Ele até pode entrar em combustão. Mas aí o que vai ter? Vai ter muita fumaça, vai ter muita fuligem. E esse processo ele vai ocorrer de forma incompleta, isso que eu quero dizer, né? Então é importante ressaltar essa ideia de que a água ela é um elemento que vai estar presente, mas que quanto mais concentrado tiver, mais água tiver, pior vai ser para a combustão acontecer, né? Então veja que eu estou falando do triângulo do fogo, mas por que triângulo, né? Porque tem a metafísica do triângulo equilátero com vértice para cima, que simboliza o fogo. Mas o fogo como um processo físico-químico, né? E o que ele vai gerar como resultante aqui? Ele vai gerar gás carbônico, vai gerar mais calor, energia, né? Vai gerar materiais particulados, né? Vamos colocar aqui. E vai gerar vapor d'água também. Ou vai gerar outros gases, né? Podemos colocar óxidos de enxofre, etc, né? Então, lógico que se a gente fosse discutir isso quimicamente, seria até interessante estar chamando especialistas em química aqui, mas eu vou passar essa ideia para vocês. Então, carboidratos, calor e oxigênio, né?
gerando dióxido de carbono, mais energia, mais particulados. Quando a gente coloca aqui mais gases, a gente poderia colocar, por exemplo, monóxido de carbono também. Regra geral, quanto menor a unidade do material combustível, melhor a eficiência do processo, deste processo. Então, se você fizesse uma queima controlada em um laboratório, por exemplo, que se faz, né, tem laboratórios de universidades que fazem especializados, né, em incêndios. Recomendo que você se interesse, por exemplo, pelo laboratório de incêndios lá da UFPR, Curitiba, que só faz queima em estufas, com caixa de vidro, ventilação forçada, e consegue controlar todos os parâmetros ali para poder dizer, por exemplo, quantos quilocalorias por metro por segundo se gera do processo. Então veja que essas coisas existem, né? Por quê? Porque quanto mais controlado for o processo, o que vai acontecer? Menos particulados, menos gases, assim, como monóxido de carbono é um gás tóxico, né? Aquele gás que sai do carro, por exemplo, que pode intoxicar uma pessoa, pode matar uma pessoa. Então, aquela como um processo físico-químico, ela, em condições controladas, ela só vai gerar o quê? Gás carbônico e calor. Mas isso não acontece na prática, né? Na prática, ela vai acontecer em ambiente aberto, no campo, com mais água em um lugar, menos água em outro lugar, com todos os fatores ambientais interferindo, fazendo com que na prática isso não aconteça, né? É isso que a gente pode falar, mas tem muita gente que fala, né? A Amazônia é uma floresta úmida, então não pega fogo. Essa é uma afirmação parcialmente verdadeira, porque mesmo que ela não vai pegar fogo, talvez em condições naturais, né? Mas como a gente está falando que é interferência humana sobre o meio, então se o homem quiser, ela vai pegar fogo também, né? E vai gerar muita fumaça, né, gente? E vai gerar muito gás carbônico, dióxido de carbono, dióxido de carbono, né? E aí a gente tem toda essa narrativa da globalização, pensando em diminuição de emissões. A gente tem que dizer que, como Estado, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões por desmatamento, né? E assim por diante. E a fotossíntese? Qual que é a relação entre o processo de combustão e relação à fotossíntese? A fotossíntese ela é também um processo físico-químico. Não é assim? Quais são os elementos aí vocês lembram que tem as equações da fotossíntese, tem as plantas C3, tem as plantas C4, vocês já estudaram essas coisas. Nós temos o quê? Nós temos carboidratos, que são as plantas, né? O material orgânico. Nós temos o processo de captação, nós temos a luz, né? Como catalisador de reações físico-químicas que acontecem dentro das folhas, né? A absorção dessa luz, que as folhas têm lá suas células, os seus estômatos, suas organelas ali. Gás carbono, obrigado. Nós temos que pensar que as plantas elas fazem vários processos, né? Tem a fotossíntese, tem a respiração, tem a transpiração. A transpiração é a perda de água da planta para o meio atmosférico. Transpiração, respiração e fotossíntese, né?
Então a transpiração está muito relacionada à perda de água de um meio para o outro, né? Então da planta do meio físico para o meio atmosférico, meio físico, planta ali, né? Considerando a perda de calor para equilibrar, né, a temperatura atmosférica com a temperatura do organismo, né? Então a transpiração ela é vista como uma atividade que causa estresse, né? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, que o planeta está aquecendo, que tem ondas de calor, as ondas de calor ela fazem com que todos, não só as plantas, mas todos os organismos transpirem mais, percam mais água, né? Isso causando estresse, não só as plantas, mas os seres humanos e tal. Então, eu diria até que quando a gente fala de mudança climática e aquecimento global, lógico que tem o estresse que causa mortalidade, né, do organismo, mas antes de causar mortalidade, o organismo ele causa estresse. No caso das plantas, o estresse ele se refere à perda de produção, né? Perda de crescimento, perda de incremento. Então, mesmo que vocês não acreditem em aquecimento global, esses fenômenos eles não vão deixar de existir. E perdas em produção não vão deixar de existir também. Então, é importante ressaltar isso. E, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com ênfase em Araucária angustifolia. A Araucária angustifolia ela se desenvolve bem a partir de 500 metros de altitude. Então, se vocês forem no segundo planalto paranaense ali, você tem uma floresta umbrófila mista, que é a floresta com araucárias. Mas aqui tem araucária, nós estamos a 300 metros de altitude das vizinhas. Então quer dizer o seguinte, que a araucária ela sobrevive na região sudoeste, em ecótonos de floresta estacional, floresta umbrófila, mas o incremento da araucária aqui na região ele é muito inferior, considerando o efeito climático em relação ao segundo planalto, por exemplo, né? A gente fala que tem a diferença entre sobreviver e viver, né? Sobreviver é porque você está em uma condição de estresse. E até eu acho que está todo mundo sobrevivendo hoje em dia, né, gente? Não tem ninguém aqui que não está nem um pouco estressado por causa do momento que a gente está vivendo. Enfim. A respiração, só para a gente contextualizar a fotossíntese rapidinho, né? A respiração ela tem esse processo, tem uma função aqui, né? A respiração ela vai acontecer de noite, quando não está, lógico que você tem respiração e fotossíntese acontecendo, mas em linhas gerais. Ela é aquele processo que vai fazer com que a planta utilize a energia acumulada pela fotossíntese para crescer de fato. Por isso a gente fala que as plantas crescem de noite. Elas estão interagindo com o meio durante o dia, absorvendo o máximo possível de energia por meio da fotossíntese, por energia solar. Mas aquela energia acumulada ela vai ser utilizada quando não tiver luz para o processo de respiração que vai acontecer e que, portanto, as plantas vão crescer nesse momento. Okay? E é um processo físico-químico, a respiração. E a transpiração interfere tanto a respiração quanto a fotossíntese, né? Porque a planta precisa de água e ela está perdendo água por meio. Quanto maior for o estresse, né, climático. É muito comum, por exemplo, em países que têm desertos ou em regiões mais áridas, o pessoal utilize irrigação por gotejamento ou por sistemas de irrigação para garantia das produções, né, agrícolas. Então o Brasil é um dos poucos países que tem a eminente vocação agrícola, porque nós não precisamos, muitas regiões que são potencialmente polos agrícolas, né? A gente não precisa fazer irrigação controlada, mas é uma tecnologia que está à disposição. Então, quanto maior for o estresse climático, maior a tendência para o uso de tecnologias de mitigação ambiental. Então, essas tendências aí que vocês precisam estar acompanhando. Mas vamos então à fotossíntese. Ela é esse processo que, por meio da fotossíntese, a planta ela absorve energia, né? Então, material orgânico, luz, gás carbônico, e esse processo ele vai ter como resultante, então, oxigênio, né? Oxigênio.
Então olha como que é interessante essa relação, porque a fotossíntese é uma reação físico-química da vida, vamos colocar assim. E a combustão, ela gera o efeito inverso. Então, se a gente for fazer uma comparação, é como se a fotossíntese e a combustão fossem um casal. Fosse um yin e um yang. Vocês conseguem acompanhar essa ideia? Uma gera gás carbônico e energia, e outra usa o gás carbônico para gerar oxigênio, e uma usa o oxigênio para gerar gás carbônico. Então é como se fossem os polos invertidos, aí uma se complementa com a outra, né? Então, pessoal, essa relação é importante para entender o seguinte, que o que nós queremos, se a gente estiver entendendo dentro da perspectiva da globalização? Nós queremos o equilíbrio do planeta, nós queremos o equilíbrio climático, queremos assim mitigar os efeitos do crescimento populacional sobre o meio, né, em que vivemos. Então essa ideia, digamos assim, dessa nova ordem mundial, mesmo que ela possa ser polêmica no momento que ela possa estar recomendando restrições à humanidade, porque cada um deveria estar contribuindo com a sua parte, né, com a sua quarta parte. E a combustão, ela é um processo que ela está muito ligado com essa liberdade de fazer, né? Então, a política, ela está aqui também, né? Só que qual é a diferença em termos energéticos? A fotossíntese, ela é um processo lento, ela requer plantas, ela requer água, ela requer que o meio natural faça a sua parte. E a combustão em termos energéticos, né? Então a gente quer absorver a energia, digamos assim, por meio da fotossíntese. E a combustão é um processo muito rápido, né? Então a gente vê aí as taxas de desmatamento, né? 10 mil quilômetros por, se eu não me engano, né? Por ano de desmatamento. Então a questão toda é um balanço. Qual que é o balanço desses dois processos? Um acontece muito mais, ele causa seus efeitos de forma muito mais intensa do que o outro. Então o que é mais interessante? A gente recomendar tentar mitigar o efeito dos incêndios e as emissões. Por quê? Porque ela é um processo que acontece de forma... Vocês poderiam alegar que isso acontece de forma controlada, mas o fato é que a maior parte dos incêndios acontece de forma descontrolada, né? Então, um apelo dentro dessa agenda climática, ele acaba sendo importante mesmo, sabe? A gente está vivendo numa realidade em que está muito difícil defender queima controlada. Você não consegue fazer as pessoas nem usarem máscara, entende? Vai querer defender que elas façam uso do fogo de forma responsável. Quando você fala para uma pessoa usar máscara, você não está falando para ela porque ela vai salvar a vida do outro, ela vai salvar a vida dela e do outro. Não é assim? E aí vai querer usar queima para limpeza de material? Então eu falo, então tá, eu vou autorizar a queima controlada e você usa máscara. Para não respirar fumaça. Já que você não está preocupado com o vírus que está por aí, né? Então, assim, como estratégia silvicultural, a queima, vamos colocar assim, tem custos. Queima controlada tem custos. Então vamos abrir o microfone e queria ouvir vocês me dizerem quais são os custos de uma queimada, assim, mínimos. Quando a gente fala de um projeto que ele tem custos, dizer que tem mão de obra,
equipamentos, insumos, vamos colocar assim, né? Então, vão ter pessoas envolvidas, você tem máquinas, não é só equipamentos manuais ou mecanizados. Os insumos aí, gasolina, óleo, equipamentos de proteção individual, EPIs, assim. Quando a gente fala de equipamentos manuais, tem que falar, tem que ter um rastelo, tem o pinga-fogo, EPIs, proteção de lenços para proteger o rosto, capacetes, botas, caneleiras, mecanizados. A gente tem que falar assim, quando o pessoal vai fazer uma área, vai queimar a área, tem que fazer os aceiros, né? Já ouviram falar de aceiros para construção de aceiros? O que são aceiros aí, gente? Vamos ver se você sabe. São áreas livres de qualquer material orgânico que são raspadas pelo solo, né? Então, o termo é esse, as áreas são raspadas. Pode ser por meio de enxadas, enxadões, enxadão, que é o termo melhor, né? O termo técnico apropriado. Mas tem rastelos de incêndios, né? Que são com lâminas de aço lá, protegidas, tem os dentes resistentes para arrastar materiais. Mas tem os aceros que são feitos com o trator mesmo, né? Trator com lâmina, KG que fala. Obrigado. É isso aí. Então pode ser um acero de uma pequena propriedade, num sítio, com 5 metros de largura no chão. E aí o pessoal vai fazendo rapidinho ali, dependendo das quantas pessoas tem, lógico. Às vezes um acero ele vai ter 30 metros de largura, com proteção de uma bordadura de uma área, né, de um parque e tal. Então o pessoal já vai com trator mesmo, né? Às vezes vai com trator agrícola para fazer uma gradagem no solo também, né? Só que a gradagem ela não limpa o material combustível, né? Ela só revolve o solo. Então isso é muito relativo. Mas existem então os equipamentos manuais, os mecanizados, os tratores. Mas vamos colocar assim que se você fizer uma queima controlada, né? Eu pergunto para você se é responsabilidade técnica. Então, mas muitos agricultores, não vamos falar pensando no silvicultor, mas o agricultor como um todo, muitas vezes ele não faz isso, né? Ele só faz uma pilha de material lá e taca fogo, entendeu? Então é complicado, até porque, gente, vocês têm que entender que quando é agricultor familiar, às vezes não precisa desse responsável técnico, né? O agricultor familiar ele é uma categoria de agricultor que faz as coisas à revelia da fiscalização, vamos colocar assim, né? Ele tem uma segurança para isso, jurídica. E aí você tem realidades distintas em diferentes regiões. Você tem um agricultor aqui em Dois Vizinhos que a média da propriedade é menor do que um módulo fiscal. Então você vai ter sítios com 10 a 15 hectares, vamos colocar assim. Que ele vive uma condição, se ele souber trabalhar a terra, etc., uma condição bacana, né? Satisfatória. Agora, se você analisar o módulo fiscal lá nas outras regiões, vamos colocar assim no norte do Brasil em geral, o módulo fiscal é 100 hectares. Aqui em Dois Vizinhos é 20. Então, o agricultor ele é 5 vezes maior, o agricultor familiar, ele é 5 vezes maior do que em relação ao Sudeste do Paraná, e ele ainda assim será considerado agricultor familiar. E vai desenvolver a sua atividade com a segurança jurídica, vamos colocar assim, sem precisar de responsáveis técnicos para esses projetos. Então, lógico que a gente poderia estar falando de regulamentação a nível do Estado, né? Mas eu estou colocando essa situação para vocês. Então, vejo que como estratégia silvicultural, a gente está muito próximo dessa queima controlada que eu estou falando para vocês. Ela é uma realidade, às vezes, é a realidade de outros países até, né? A gente fala lá nos Estados Unidos que o agricultor florestal, o proprietário florestal, ele faz isso, né? E se ele não quiser fazer isso, ele vai contratar um engenheiro florestal para fazer isso.
A gente fala que o engenheiro florestal é um gestor de propriedades rurais, muitas vezes sobre a confiança dos reais proprietários. Recomendo assistir vídeos sobre a realidade dos forest owners. Né? O que são os forest owners? Owner significa proprietário. Então, muitas vezes na Suécia, na Alemanha, nos países que têm tradição florestal, vamos colocar assim, Noruega também, mas em Portugal, Espanha, na Europa como um todo, né? Você tem o paralelo 23,5 ali de latitude, né? Que são as florestas temperadas e mais para cima as florestas boreais, né? Na Rússia tem mais floresta de coníferas do que a área de cobertura da Amazônia. Então, não sei se vocês sabiam disso, o país que tem maior cobertura florestal do mundo é a Rússia, não é o Brasil. Ou a Amazônia é uma floresta tropical, né? E sim, a maior cobertura de floresta tropical. Então, assim, essa é a realidade deles lá, florestas de regiões frias. E você tem um agricultor familiar, que para nós, agricultor familiar, para eles é um proprietário florestal. Por isso que a gente fala que o cooperativismo, ele funciona muito nessas regiões. O cooperativismo florestal funciona muito nessas regiões. E às vezes você tem essas famílias que são as reais proprietárias terceirizando a administração florestal. E aí você fala das atividades de manejo silvicultural que são desenvolvidas na cidade. Né? Que bom fosse se a gente pudesse estar desenvolvendo essa cultura silvicultural, vamos colocar assim, no Brasil também. A gente fala aqui no Sudoeste, porque nós estamos no Sudoeste do Paraná. O agricultor familiar, cada vez mais ao sair da terra para ir para trabalhar nas cidades, ele não deixa de ser proprietário da terra. E ao ser agricultor familiar, ele tem a proteção do artigo 185 lá da Constituição, que diz o seguinte, que a função do agricultor familiar, o pequeno produtor rural, ele não perde a terra ao descumprir a função social da terra, diferente dos médios e grandes, né? Então, se ele deixar abandonado lá, ele não vai perder se alguém ocupar a área, né? Mas então assim, eu pergunto para você, será que a silvicultura não poderia entrar nesses casos em que os agricultores, os descendentes dos agricultores que receberam terras lá na década de 30, 40 e muitas vezes continuam na terra. Eles querem e estão cada vez mais melhorando os sistemas de produção, mas tem gente que não quer ficar. Então, nesses casos, mesmo sendo um solo de aptidão agrícola, ele também tem aptidão para a silvicultura. Acho que a silvicultura, muitas vezes, ela ocorre onde o solo que tem aptidão agrícola está sendo trabalhado. Em todo um contexto social, técnico, cultural, etc., histórico. Então, eu digo para vocês, nesses casos, poderia ser um engenheiro florestal que vai vender um projeto de implantação florestal, manutenção, visando a produção energética, por exemplo, porque a gente sabe que toda a região aqui do Sudoeste ela é autossuficiente em energia de biomassa, de eucalipto. Então, sim, existem demandas silviculturais para a agricultura familiar. Então, vamos voltar aqui, dizendo para vocês a queima controlada como uma atividade que tem custos, tá? Então, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Vamos colocar comparativamente, queima controlada ou herbicida, vamos colocar assim. Vamos fazer uma discussão rapidinho aqui, então, gente. Queima controlada ou herbicida para limpeza de área? Um pouquinho de tempo aí para vocês abrirem para se manifestar. Você pode usar o herbicida de forma consciente também, né? Então vamos apresentando alguns elementos, algumas informações para tomada de decisão, né? Então vocês vejam, vocês têm que se colocar na qualidade de gestor do empreendimento florestal dentro da propriedade para tomada de decisões, né? Bom, se você for um agricultor familiar, vamos colocar assim, queima ela sempre vai ser mais barata, tá? Porque é basicamente tacar fogo na vegetação. E se ela crescer, você roça e pilha e taca fogo de novo e assim sucessivamente. Só que o que vai acontecer? A queima, ela gera uma exportação de nutrientes dos
site, vamos colocar assim, né? Site é um termo que a gente usa do sítio florestal, né? Então você, ao cortar a vegetação, ao empilhar, ao queimar, você joga toda a carga nutricional do solo, do matéria orgânica, da cobertura superficial do solo, tudo isso vai para a atmosfera e vai o vento, o sabor do vento vai ser depositado em outros lugares. Então, assim, em termos nutricionais do solo, não é interessante a queima controlada. Ela pode ser insignificante, inclusive, se você falar, olha, a partir de um determinado tempo o solo voltou às suas condições iniciais. Pode também, mas isso tudo é muito difícil de ser monitorado. A gente tem pesquisas, já publiquei um artigo numa revista que a gente fez isso lá em Irati na época, né? Fizemos a análise antes e depois para ver o efeito sobre propriedades do solo. E vocês vão ver que tem muita pesquisa sobre isso também publicada. Mas para concluir, que pode não ser significativo, mas pode ser significativo, dependendo das condições específicas do momento daquele site, né, dos procedimentos que foram feitos. Então, em linhas gerais, eu não recomendaria, pensando nisso. Em relação ao microclima, à microbiota do solo, a gente pode dizer que ela se recupera rápido, né? Agentes bióticos como fungos, bactérias e insetos, etc., eles se recuperam rápido da queima. Eu não diria que seria um problema. Eu poderia até vou voltar aqui, ó. Tem um outro caso que eu não comentei. Ó, quebra de domínios de banco de sementes, mas também tem o caso de controle de pragas. Vamos colocar aqui entre parênteses, porque isso é muito duvidoso também, né? Tem gente que fala que pode ser usado para controle de pragas, mas é um caso que não é assim na prática, né? Só se você tiver uma floresta tão doente, que a epidemia lá do fungo, do inseto foi tão pouco controlada que a única solução é queimar tudo, entendeu? Uma vez para dar madeira, por exemplo, do pinus, um pinus plantado lá na década de 70, que foi abandonada a floresta, que chegou a vespa, que ela já dispersou por tudo que é lugar, mas aquela área foi tão contaminada, tão infestada, que a madeira não serve para nada. E está toda cheia de larvas lá nos troncos por dentro lá. Então, aquilo lá só serve para queimar, entendeu? Para evitar maiores danos de dispersão do inseto, da doença. Mas então, para chegar nessa situação é porque não foi feito manejo silvicultural. Então, não é uma coisa que a gente entenda como normal, sabe? Para você poder colocar como estratégia silvicultural, é porque o cara não fez nada, né? Não desenvolveu nenhum tipo de manejo ali. Vou colocar aqui. Controle químico, então ele também gera alterações ambientais. Vamos colocar impactos ambientais. Sendo o principal, a contaminação do solo, né? E se a gente for falar de controle químico, a gente vai ter que falar que existem várias categorias de herbicidas, existem os seletivos, existem os que são mais tóxicos, existem os que são menos tóxicos. Então é uma discussão que a gente não vence ela em apenas 5 ou 10 minutos. Então aqui a gente está procurando estabelecer uma base de comparação de um procedimento silvicultural em relação ao outro. Vamos colocar um outro fator aqui. Fator indispensável na análise comparativa. A empresa possui certificação, FSC, CEFLOR, que são os dois mecanismos de certificação aqui do Brasil. Isso vai fazer toda a diferença. Repito, isso vai fazer toda a diferença. Porque aí você vai ter que analisar qual que são os padrões FSC e CEFLOR que são aceitáveis no manejo silvicultural. E eu já falo para vocês, eu acredito que vocês já sabem, que por mais que a gente possa fazer queima controlada, com RT, com autorização ambiental, etc., florestal, né? No caso da empresa com FSC e CEFLOR, a queima ela não é um procedimento aceitável. Então, por quê? Porque gera emissões atmosféricas e o FSC não aceita. Ele entende que você tem que ter uma pegada ecológica significativa nos procedimentos
adotados naquele manejo. FSC e CFLOR são certificações florestais de manejo, com o objetivo de certificar o manejo, a sustentabilidade do manejo, não do produto, lembre-se sempre disso. E a queimada não é aceita, ela é uma prática que não é conforme segundo os padrões FSC e CFLOR. CFLOR é padrão brasileiro, né, em metro, reconhecido pelo Programa de Endossamento de Certificações Internacionais. Mas isso vamos falar para mim, mas e o controle químico, professor, para limpeza de áreas e tal? O controle químico, ele é, digamos assim, pelos padrões FSC e CFLOR, ele é tolerado, o termo mais apropriado é esse, ele é tolerado. Você tem que ter um controle químico é tolerado, desde que exista um programa da gestão dos engenheiros, o programa de redução de uso, com compromissos, né? Então, você tem que dizer, eu usei tanto nesse período, mas aí daqui a pouco vai ter auditoria de novo, daqui a um ano, por exemplo. Então, do ano passado para cá, a gente usou tantos litros, tantas toneladas de granulados, qual que é a unidade, né, desses produtos. E aí você vai ter um compromisso de dizer que reduziu em 1%, em 2%, em 3%. É isso que vai ser certificado na conformidade do manejo silvicultural, sabe? Ou então, o compromisso é de substituir um produto com classe 3 por um com classe 4, que é mais caro, mas a gente sabe que vai ganhar ponto na certificação. E isso vale para inseticidas também, né? Não é só herbicida. Porque nós temos esse problema no setor florestal, que é o uso de isca para formiga, né? Não existe controle biológico para formiga. Então, enquanto não existir esse controle biológico, a formiga ela vai ser controlada com um controle químico. E ou você diminui o uso do químico, ou você diminui o uso do químico, vamos colocar assim, né? Então, vocês têm que estar ligados a isso, nos encontros, nos eventos, nos seminários, qual que é a moda em termos de manejo silvicultural, né? Às vezes a gente está na universidade, a gente está acompanhando exatamente o que está acontecendo. Mas, por exemplo, quando eu estava no mestrado, a gente usou o geocondicionador de solo associado ao Confidor, que era um químico, para controlar o pulgão do pinus, né? A gente sabe que naquela época não tinha, 2002, 2001, ali não tinha o parasitoide, que era uma vespa que controlava o pulgão do pinus, era um controle biológico, não tinha impacto ambiental, era o mais específico, era tudo aquilo. Então, não tinha ainda o parasitóide da Embrapa. Então, a única alternativa era o químico. E eu testei o gel com o Confidor e ele deu uma proteção das mudas lá do viveiro, uma grande empresa que patrocinou a pesquisa. E a muda ficava 100 dias protegida no campo e era suficiente para ela pegar no solo e depois se desenvolvendo. Depois o pessoal queria que a gente testasse o Confidor no pomar de sementes, porque também os pulgões estavam infestando o pomar de sementes lá. Então, mas isso há 20 anos atrás. Depois o que foi acontecendo? Eu escrevi na minha dissertação, tem os artigos e tal. O Confidor, ele começou a se provar um produto que matava abelha. E aí eu digo mais, pessoal, a abelha todo mundo sabe já que ele mata abelha. E só que eu digo mais, ele mata minhocas também. E hoje em dia, se há 20 anos atrás foi a solução para um problema enquanto não existia o controle biológico, hoje ninguém mais quer usar. Vejam como que as coisas vão mudando, né? Mas naquele momento ninguém sabia que o problema com as abelhas ia ser tão grande, né? Então, só para dar um exemplo para vocês como é que vocês têm que estar se atualizando em relação a isso. Que é muito comum, né? E o controle químico, ele requer também responsabilidade técnica. Ele requer o uso de receituário agronômico. Ele requer que o produto ele seja registrado para a cultura específica de pinos e de eucalipto. Você não pode simplesmente sair prescrevendo qualquer produto para pinos e eucalipto. Então tem muita pesquisa que é necessária dentro disso e pesquisas que são financiadas por grandes empresas e assim por diante. Então eu quero dizer assim, para concluir entre o químico e a queima, o químico ele é mais usado, tá? Então a conclusão é essa, gente. Eu vi vocês se manifestando e eu estou agora falando a real. Para vocês não queiram defender queimada se vocês tiverem empresa de base florestal. Agora, se a empresa lá não tiver FSC e CFLOR, o que acontece também, né? Aqui na Sudoeste, por exemplo, toda a base de eucalipto plantada aqui não tem FSC e CFLOR. Por quê? Porque é um eucalipto para abastecer a agroindústria, que é para calefação, para energia das agroindústrias. Então, o manejo florestal aqui na região Sudeste não é certificado.
Então, se você quiser fazer queima controlada aqui, não vai ter problema. Agora, se for manejo florestal certificado para a produção de celulose, papel, etc., não queira defender queima controlada. Agora, o químico, a ideia é que vocês defendam a redução de uso. O uso com responsabilidade, sim, sempre revendo práticas dentro de uma educação continuada, de uma melhoria continuada. Então, é muito comum utilizar esse termo, tá? Melhoria continuada da análise dos processos. Porque nunca tá bom, entende? Nunca é 100%, nunca é perfeito. Há sempre que estar sendo revisto o procedimento. Por quê? Esse caso do pulgão aqui, que eu comentei, foi simbólico, né? Há 20 anos atrás era a cereja do bolo. Hoje já todo mundo sabe que não pode por causa das abelhas. E isso vocês vão aprender nos estágios, no comprometimento que vocês vão assumir com resultados. Isso que vai inserir vocês nessas empresas aí, tá, gente? Não sejam lenientes em relação a isso, porque o que é bom hoje pode não ser bom amanhã.